Olá, muito bom dia! Esse é o Jovem Pan Morning Show. Nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2018. Vamos juntos até às 11h30 da manhã com muita informação aqui para você que acompanha a Jovem Pan. Vamos então já destacar os nossos assuntos do dia? Jovem Pan Morning Show. Deu no Datafolha, hein? Aumenta o número de brasileiros que desejam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, quando se trata de crimes graves como homicídio. Polêmica que provoca arrepio, porque a imagem de um menino no Rio que assistia à queima de fogos durante o Réveillon em Copacabana viralizou nas redes sociais. O autor da foto está à procura do garoto. Amor e sexo. Depois de Beijo ir ao ar, Lica e Samantha, personagens da novela Malhação da Globo, devem transar. E sabe quem foi e vai novamente à loucura? É a internet. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show que, você sabe, tá só começando. Então vamos lá, né, Paulinha? Qual é a nossa hashtag de hoje? Bom dia. Bom dia, senhor Carlos Aros. Hoje uma hashtag muito séria, e é séria mesmo. Então a gente vai discutir aqui, através da hashtag maioridade penal, a opinião dos nossos ouvintes sobre esse assunto. O Brasil deveria reduzir a idade em que o indivíduo pode ser responsabilizado criminalmente e ir para a cadeia? A gente não está tomando partido em nada aqui, você pode dizer o que é que você acha. Deve, não deve, motivos. E como a gente está no Twitter, se você tiver um meme que se encaixe, parabéns. Pode postar também. Pois é, manda lá. Pra gente levar esse assunto pros mais comentados do dia no Brasil. Até pra gente saber, né, Paulinha, se o pessoal que tá nos acompanhando tá de acordo com o resultado dessa pesquisa Datafolha, está em sintonia. Estamos aguardando aí a participação de vocês. Se a gente for para os assuntos mais comentados do país, tem prêmio aqui no Morning, hashtag maioridade penal. E já que esse tema é quente, a gente convida você a interagir com a gente também pelo WhatsApp. 931 17 1009, DDD é 11, 931 17 1009. E aí você pode deixar a sua opinião, se concorda, se não concorda, por que concorda, por que não concorda, mandando mensagem pra cá. Você pode mandar mensagem em vídeo também, é bem bacana, a gente quer te ver. Diga, Caio, você vai falar alguma coisa, bom dia. Não, bom dia, eu queria te dar um bom dia, só que você tá muito elegante hoje, Aros. Poxa vida, hein? Que beleza. Ele interrompeu pra isso? Pra falar bom dia, cara. Não, eu não interrompi, eu só falei pra não parecer de indelicado, né? Tá Porque demais, eu tô aqui né, só cara? olhando. Tá Talvez demais. o RH o convoque. Não, vamos fazer uma notificação. Fala, mestre Tonholi, bom dia. Master, bom dia. Então vamos lá. Você sabe que pode acompanhar o Morning Show também pelo site da PAN, jovempanfm.com.br. Estamos transmitindo também pelo nosso canal lá no youtube.com/morningshowjp. E você não se esquece, né? Não deve se esquecer de se inscrever lá no canal para receber as notificações e as novidades. E claro, curte nosso perfil lá no Facebook. Vamos juntos então aqui no Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Ô Caio, o pessoal já tá mandando mensagem pra gente, tá opinando sobre a pesquisa da Datafolha que trata da maioridade penal. Isso é polêmico, hein? É polêmico. Jesus. Então, pra ajudar o povo a opinar, vamos esclarecer essa história. Traga os detalhes dessa presepada toda, essa pesquisa que foi divulgada hoje pela Folha. Boa. É o seguinte, a Folha de São Paulo, como você falou, repercutiu. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha. O pessoal do Datafolha, Aros, fez uma pesquisa com 2.765 pessoas em 192 municípios. Foi no finalzinho de novembro, entre os dias 29 e 30 de novembro. A pergunta era muito simples. Eles saíram às ruas perguntando pra galera o seguinte: você é a favor ou é contra a redução da maioridade penal para 16 anos? É sim ou não? Não tinha outra resposta. E, surpreendentemente, o pessoal é a favor. É a favor. Entre as pessoas que estão a favor dessa redução da maioridade penal, houve um aumento de
2015, tinham 26% da população a favor da redução para 16. Entre as pessoas que responderam assim, eu quero uma mudança na legislação. 81% da população quer uma mudança. Entre as pessoas a favor, 26% eram a favor da redução para 16 anos. Isso em 2015. Agora, em 2017, 36% das pessoas são a favor. Mas isso só caso seja cometido um crime grave. Ou seja, um moleque de 16 anos foi pego na rua fumando maconha, vendendo droga, isso não é um crime grave, não tem a redução para 16 anos. Agora, num crime como latrocínio, roubo seguido de morte, aí as pessoas são a favor. Essa pesquisa ela traz bastante detalhe para descobrir quem que são essas pessoas, quem que é a favor e quem que não é. Entre homens e mulheres, a opinião é muito parecida. Homens, 85% dos homens são a favor, as mulheres, 83%. As regiões também tem uma diferença mais pequena entre as opiniões. Todos na casa de 80%. As regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste concordam bastante com essa redução também. 80% mais ou menos aí o que o pessoal pensa. Agora, quando a pergunta é feita por pessoas, diferenciada por pessoas com classes sociais diferentes, aí as opiniões também divergem um pouquinho. As famílias com renda até 2 salários mínimos querem a redução para 16 anos em 83%. A grande parte das pessoas com até 2 salários mínimos, 83%. As pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos já são um pouquinho mais contra, já tiram um pouco o pé. 73% querem. Agora, nas religiões, essa parte eu gostei bastante porque muda bastante a opinião das pessoas. Vamos lá. Aquelas que acreditam em Deus têm uma opinião bastante diferente das que não acreditam em Deus. Os ateus, surpreendentemente, para alguns, são os que menos querem a redução da maioridade penal. 65% dos ateus querem essa redução. As pessoas que seguem o umbandismo, candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 67% são a favor da redução da maioridade penal. Agora, os católicos, em 86% dos casos, responderam sim, eu quero que as pessoas de 16 anos respondam como adultos. Os evangélicos e os espíritas, 84%, e outras religiões, 91%. Aros. Esse é um assunto que toda vez que a gente tem um caso que envolve crimes cometidos por menores, e a gente teve eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, acho que foi no retrasado, nós tivemos uma sequência de casos, isso acabou chamando a atenção, houve uma mobilização muito grande, com marchas e etc. a respeito, ele acaba voltando de maneira muito quente, mas ele nunca é discutido de maneira efetiva. Por exemplo, no Senado, o projeto de lei, ele está já na CCJ para ser votado, ele está esperando uma definição. Sim. Mas a gente sabe que, de novo, né, a gente falou isso ontem sobre a história de ser um ano eleitoral, a gente falou sobre a história dos presídios e a necessidade de uma definição já muito objetiva dos nossos governantes. E, de novo, 2018 é um ano de eleição. O projeto está lá parado e possivelmente ele continuará parado. Quem que vai estar nessa ninguém briga, vai querer comprar essa briga. Ninguém. Mas, Tonholi, como é que você responderia a essa pesquisa do Datafolha sobre a redução da maioridade? Caríssimo Aros, a questão é a seguinte. Vamos pegar primeiro os números do sistema penal. O Brasil tem a 3ª população carcerária do mundo. 728 mil presos, só atrás da China e dos Estados Unidos. Nos últimos 14 anos, aumentou 26 vezes o número de presos na cadeia, sendo que esses 728 mil presos representam o dobro da capacidade do sistema absorver condenados. Desses 728 mil, 40% ainda não tiveram condenação definitiva. Vamos voltar para a questão. Você quer mandar, por enquanto, o menor para esse sistema? Essa é uma tese bem defendida hoje de que quanto mais avançada é uma sociedade, menos ela pune. Aí você vai me responder, mas os Estados Unidos são uma sociedade super avançada e lá você tem pena de morte para menor de idade e na maioria dos estados americanos você tem
a idade penal aí de 12 anos de idade. É uma contradição em termos, mas eu quero colocar algo. O artigo 228 da Constituição é uma cláusula pétrea e diz que o menor de 18 não pode ser responsabilizado por crimes. Como é que os senhores vão alterar, meus caros parlamentares que apoiam aí os resultados da pesquisa Datafolha, como os senhores vão alterar uma cláusula pétrea da Constituição? Com uma proposta de emenda à Constituição, quem que vai querer mexer numa coisa tão delicada? A questão é o seguinte, se a gente analisar todo esse resultado, você tem que, já que estamos falando de resultados, vamos ver o que é resultante do resultado. Você vai jogar menor num sistema que acaba criando bandidos. Já visto o G. Leão, fundador do PCC? Ele nunca saiu da cadeia, nunca. Ele foi criado dentro de uma cadeia. Ele foi criado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi menor de idade preso e jamais saiu. Conclusão, foi o fundador do PCC. Para vocês responderem que querem reduzir a idade penal para os menores, vejam onde os menores vão cumprir isso e como vão cumprir. Quando vocês virem isso, vocês chegarão à conclusão que não tem como mandar, pelo menos na minha pobre opinião, mandar menor para um sistema que não faz a recuperação. Ele faz o afundamento. A nossa cadeia não recupera, ela afunda. É uma escola de criminosos. Nós vamos tunar, potencializar grandes criminosos a partir de uma escola que eles terão em tenra idade. E você continua mandando mensagem para cá, participa pelo Twitter com a nossa tag, manda mensagem para o nosso WhatsApp. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui, mas vamos continuar nas páginas policiais, porque tem um caso aqui em São Paulo que está repercutindo bastante. Um menino de apenas 5 anos, vítima de uma bala perdida durante a passagem do ano. Ele estava com a família em casa, no bairro da Vila Sônia. E na noite de ontem a polícia prendeu um homem suspeito de ser o autor do disparo que atingiu esse garoto. Ô Vini, quais os detalhes dessa tragédia? É chocante. Chocante, uma tragédia que aconteceu aqui em São Paulo, como você falou, Aros. E esse suspeito ainda tem a identidade desconhecida. E ele tinha sido preso na noite da virada por porte ilegal de arma. E depois ele acabou pagando uma fiança de R$500 e foi liberado, mas aí veio essa outra investigação envolvendo a morte do menino Arthur Aparecido, de apenas 5 anos, que brincava com bolhas de sabão ali no quintal do primo, né, que eles estavam passando lá a noite do Réveillon, e acabou sendo atingido por essa bala perdida. A polícia suspeita que esse autor do disparo teria feito 6 disparos para o alto e um teria atingido aí o menino. E na hora, Aros, a família nem desconfiou do que tinha acontecido, porque estava em meio ali a queima de fogos, né? O menino caiu no chão, aí viram aquela poça de sangue, levaram para o hospital mais próximo, Hospital Family, só que aí não tinha também a UTI pediátrica. Então olha só, ele foi atingido à 00:01. A família começou a entrar em contato com hospitais da rede pública para ver qual que teria uma vaga para ele ser atendido, e só às 6h20 da manhã que ele foi atingido e depois acabou falecendo. Esse suspeito nega que ele tenha sido aí o autor desse disparo, porque ele diz que ele mora numa região muito distante, a 20 quilômetros, né? Ele mora em Parelheiros, né? Então zona sul de São Paulo, e o menino estava na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Só que a polícia também afirma que fez aí interceptações telefônicas de outras investigações, e aí descobriram nessas interceptações outras 2 pessoas dizendo que esse suspeito estava já com medo aí da repercussão do caso, né? Então tudo indica que foi ele mesmo. Vai ser feita toda uma perícia agora ali da bala, né, para ver se a bala é a mesma do revólver dele. Já se descobriu que a arma que ele tinha era de calibre 38 e a bala que atingiu o menino também era de calibre 38. Então as investigações serão feitas. A Polícia Civil já pediu aí para que ele fique detido por 30 dias
pela justiça. Agora, se a bala não coincidir com o revólver dele, aí ele é liberado imediatamente, mas fica realmente aí a tragédia, né, Carlos Aros, um menino apenas de 5 anos, bem na noite da virada, sendo morto dessa forma. E o detalhe nessa história toda é que o delegado agora aguarda, né, o laudo do IML para identificar a posição em que a bala atingiu o menino, como ela se alojou no corpo do menino. Ele pode ter sido de baixo para cima, como pode ter sido também de uma altura de um prédio, né? E a partir disso ele consegue identificar de fato quem seria o autor, mas é mais uma vítima da violência, Tonholi, e a gente não sabe quem é o atirador, a gente não sabe a identidade dele, mas de qualquer maneira a gente sabe que é estúpida, cretina essa ideia de atirar pro alto, né? Uma bala de calibre 38, ela viaja a 220 quilômetros, né? Por hora. 220. Se você mira ela mais verticalmente, ela cai com metade da velocidade. Se você atira ela um pouco mais horizontalmente, ela cai com quase a velocidade que ela foi disparada. No caso do menino, o que nos leva a crer, é claro que eu estou falando aqui com muita antecedência, me parece que esse cara atirou de cima para baixo, mas eu acho que é apenas uma opinião das tantas que podem ser emitidas. De qualquer forma, há estudos em países, por exemplo, o Iraque é um país que mais produz mortes com tiros para o ar durante as festas de Ano Novo, e até ali anúncios falando não atire para o ar no Ano Novo. Enfim, quem tem uma arma sabe no que dá. Agora, em si, confirmando essa informação trazida pelo Vini, de que esse suspeito estaria a 20 quilômetros, me parece uma distância muito longe, né? Um local para outro. Uma bala de 38... Percorreria? Um fuzil AR-15, a bala mantém a trajetória por 1,5 km. Então. Mas pode ser que ele não estava nesse local que ele tá tudo precisa ser confirmado. Em se confirmando essa distância, a gente já tira esse suspeito do páreo. O depoimento dele tem uma outra contradição também, que ele diz que quando a polícia o abordou e o prendeu pelo porte ilegal de arma, a arma estava no banco do carro. E o delegado afirma que os policiais falaram que não, que quando eles o abordaram, ele jogou a arma pela janela para poder se livrar da acusação. Enfim, ainda tem muita peça faltando nesse quebra-cabeça. A gente vai para o Rio de Janeiro agora, vamos mudar de assunto. O Viga já está na linha com a gente, mas antes eu vou descrever uma imagem para quem nos acompanha pelo rádio. A gente vai mostrar uma foto aqui nos monitores, e para quem nos acompanha pela internet, na transmissão com imagens, essa foto foi feita pelo fotógrafo Lucas Landau. Ele estava trabalhando no Réveillon em Copacabana, fazendo os registros das comemorações, assim como tantos outros fotógrafos estavam. E ele fez um registro que chamou a atenção, uma foto que viralizou. Só esse post no perfil dele tem, no momento em que nós capturamos essa imagem da tela, 17 mil interações. Evidentemente ele não tem esses 17 mil amigos, o que mostra que a foto viralizou. É um registro no primeiro plano de um menino, uma criança sem camisa, um menino negro sem camisa. Ele está só com a bermuda no meio, já com a água do mar sobre o joelho, acima do joelho. E ao fundo, com os pés apenas cobertos, provavelmente porque a água devia estar muito gelada e só a criança se aventurou a entrar no mar, as pessoas todas olhando para o alto, assim como esse menino, acompanhando a queima de fogos. Muitas delas é possível perceber fazendo selfies, fotos, ali envolvidas com o próprio momento, a celebração da virada. E o menino olhando para o alto, com o braço cruzado ali em frente ao corpo, no sinal de que possivelmente estaria frio, com o corpo molhado, ele olhando para o alto. A foto viralizou e agora todo mundo quer saber, né, Rodrigo Viga, quem é essa criança? Tudo bem, Ara?
Tudo bem contigo, meu velho? Bom ano novo pra você, rapaz. Pra você também, feliz ano novo. Felicidade. Aros Pirotecnia. Vamos começar o ano com o assunto pesadão, pesadão, pesadão. É, meu amigo? É. Afinal de contas, dá múltiplas interpretações, né? Essa imagem. Eu, pelo menos, já tive mais 10 interpretações do que ela quer dizer. Mas vou tentar ser o mais prático possível, viu, meu caro Aros? Tem sido dias muito quentes, de um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. Esse menino tem 9 anos de idade. Nem o Lucas, o autor da fotografia que está viralizando aí, subestimou o rapaz, disse que ele não tem 17 mil amigos. Que é isso, Aros? Eu tenho 150 mil, como é que ele não tem 17 mil? Mas tudo bem, vida que segue. O que acontece é o seguinte, rapaz, agora o próprio autor da foto está querendo saber quem é o menino. Ele teve até um momento de interação, de interatividade com essa criança de 9 anos dentro do mar da praia de Copacabana, mas como a pirotecnia fazia um barulho estrondoso, eram 25 toneladas, 17 minutos de fogo, o menino falou o nome e ele não entendeu. E o menino deve ter dito para ele, sai para lá que eu tô querendo ver o show pirotécnico. Mas o fato é o seguinte, é que enquanto as pessoas curtiam o céu brilhante, pirotécnico de Copacabana, ali estava um menino de origem negra, provavelmente pobre, apenas de short, sem camisa, é claro, dentro d'água, descalço, também curtindo os fogos, mas as pessoas estavam mais preocupadas com o céu do que com a terra. Isso tem sido uma tônica, inclusive, dos seres humanos, viu, meu caro Aros e ouvintes desse Morning Show. Nas redes sociais, o Lucas já fez uma postagem tentando saber quem é esse menino. Já alguém vai dar uma dica. É o fulano de tal que mora não sei aonde, muito provavelmente em um determinado lugar. Pois bem, a primeira interpretação que vem é o seguinte: ao fundo, pessoas de branco, a maioria de cor branca, assistindo a pirotecnia e, de certa forma, ignorando uma presença de uma criança de 9 anos, de cor negra ou parda pela foto, né? Provavelmente de cor negra, morrendo de frio dentro d'água. Aí vem aqui uma das minhas interpretações, viu, Carlos Aros? Não estou dizendo que essa é a verdade. Manda lá. Tem dias muito quentes aqui do Rio de Janeiro. Dias em que a sensação térmica chega a 44, 45 graus. Provavelmente é apenas uma ilação que eu estou fazendo. É um menino de origem pobre, talvez até de uma comunidade ali de Botafogo, e estava a fim de curtir o show pirotécnico. Em dado momento, do alto da sua pureza, da sua juventude, tirou roupa, caiu dentro d'água. Só que a água no verão do Rio de Janeiro é bem gelada. O que me chama mais a atenção mesmo são as pessoas olhando para o céu e quase que ignorando uma criança nessa condição dentro do mar de Copacabana na virada de 17 para 18, viu, Carlos Aros? Ô Viga, já li alguns artigos a respeito, boa parte deles tratava de como o olhar da sociedade é preconceituoso, as pessoas elas imprimem uma visão e etc, e que essas interpretações elas acabam dizendo muito mais sobre quem vê a foto do que daquele que foi registrado naquele momento. Eu queria ouvir vocês aqui. Como é que vocês foram impactados pela foto em um primeiro momento? Diga lá, Caio. Eu fui impactado pelo seguinte, é um menino baixinho, né? Tá até meio apertado ali, parece que tá com frio e tal, só de shorts no mar. Ao fundo, no fundo desfocado, que eu acho esse recurso bem bonito, um monte de gente de branco de costas pro menino, ninguém olhando pro menino. Olha lá, valeu, obrigado, Bia. Eu também tive essa mesma sensação, né? Como se estivessem dando as costas. Tipo, ninguém tá nem aí, né? Mas aí também já fica muito... Eu fiquei impactado pelo olhar dele, o encantamento que ele tá... do que ele está olhando, né? Por ser criança, né? É que o Viga falou, né? Na visão dele, pode ser um menino pobre, mas também pode não ser. Pode ser um menino de uma família rica que foi, tirou a camisa, foi lá pro mar e se encantou com os fogos, né? Que a descrição do vídeo... O Landau mesmo falou, né? Que a cara dele não aparece na foto. E a descrição do Viga casa com o que é a realidade não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né, Viga? Exatamente. O que acontece? Copacabana, você imagina 2 milhões e 400 mil pessoas reunidas. Então você tem de tudo ali. Exato. Você tem Carlos Aros, você tem Rodrigo Viga, você tem Tonholi, tem Gilmar Mendes, tem Bretas, tem o Diaba 4, rapaz. Tem pobre, tem rico, tem preto. Copacabana é Gotham City, é o que eu costumo dizer, rapaz. Tudo acontece ali. Ali convivem, de certa forma, harmoniosa. Ricos, pobres, pretos e brancos,
prostitutas, idosos, jovens, enfim, é a nossa Gotham City. Então tem inúmeras interpretações. Eu tendo a imaginar dois momentos, dois cenários, que seja realmente um menino de origem pobre, não obrigatoriamente de Copacabana, às vezes a família dele está lá no meio da festa, lá na areia, ele falou assim, vou dar um mergulho no mar. E ele foi desavisadamente e curtiu a água do mar, só esqueceu de saber que a água do mar no verão do Rio de Janeiro é fria para dedéu, não é que nem aquele xixi de criança lá do Nordeste brasileiro. E em segundo lugar, o que mais me impacta, o que mais me chama a atenção é justamente isso, que todos estão olhando para o céu, estão todos enebriados pelo show pirotécnico. Agora, será que se fosse uma criança branca, lourinha, de olhos azuis, as pessoas estariam passivas, estariam ignorando a presença daquela criança dentro d'água? Eu repasso essa pergunta para o Tonholi. Olha, veriam da mesma forma, Tonholi? Vocês todos me desculpem, tá parecendo letra de rap, assim, o branco me oprimiu, a pobreza me matou de fome, o ano novo me deixou sozinho. Parece rap não empoderado. Eu quero empoderar essa criança. Sabe como eu vou empoderar esse menino? Eu vou fazer a foto ao contrário. Eu vou colocar a foto da população com o menino dando as costas para todo mundo. Vou fazer a foto no sentido reverso e vou falar: o menino negro dá as costas para a grande burguesia branca que está se esbaldando nas suas champanhes e nos seus fogos. Eu apenas inverti o ângulo da câmera e eu tirei um rap de pobreza para um rap de empoderamento. Estou dando as costas para vocês. Claro, se a foto tivesse sido feita do outro ângulo. Mas o fato é que muita gente deve ter feito a mesma leitura que o Viga apresentou aqui pra gente, tanto que as pessoas compartilharam. Sabe assim, a carapuça serviu para a sociedade? Você viu essa foto, pode ter qualquer tipo de leitura. Sim. Mas parece que foi essa carapuça que a gente vestiu, né? E os movimentos das entidades negros e tal, eles estão todos dizendo que basicamente a estereotipação, é a defesa de um estereótipo que fica o tempo todo sendo batido ali, né? E isso tem chamado a atenção, e aí a viralização também por causa de um debate sobre uma questão tão brasileira quanto essa, né? E o empoderamento do menino. Diga, Viga. Eu não consigo, desculpa discordar do Tonholi mais uma vez, enfim, a gente está aqui nem positivo e negativo, né, separados nos últimos debates, mas eu não consigo imaginar uma criança virando as costas para a sociedade. Eu vejo mais uma sociedade ignorando literalmente pontinho, pontinho e andando para aquela criança dentro d'água. Agora, o fato é que talvez a criança também, viu, Tonholi, Aros e ouvintes desse Morning Show, tenha tido a coragem que outras pessoas não têm a coragem, né? De entrar num mar gelado, numa virada de ano, com roupa branca, principalmente as meninas que não vão tirar a sua roupa, vão ficar com as marcas da roupa no corpo torneado. Enfim, a criança, do alto da sua pureza, da sua ingenuidade, falou assim: eu vou lá porque tá quente, quero mergulhar e PT saudações. Por isso que eu estou dizendo, inúmeras interpretações, mas acho que tem mais uma interpretação social. Eu acho que, enfim, negros e pardos são desfavorecidos, Tonholi, historicamente no Brasil. A gente tem várias estatísticas e várias pesquisas do IBGE que mostram isso, né? Que, enfim, o salário é diferente, o nível de escolaridade é diferente, a moradia é diferente, a habitação é diferente, o acesso ao serviço é totalmente diferente. E esse é um ponto que, indubitavelmente, a gente não pode negar. Somos, há muitos anos, e ainda seremos por muitas décadas, uma sociedade desigual. E temos que lutar por uma sociedade, se não igual, pelo menos menos desigual, viu, meu caro Zaros? Fala, Caio. Não, gente, vamos ser práticos, pelo amor de Deus. O que aconteceu ali foi o que o Tonholi falou. Óbvio que o menino que virou e falou: bom, é que eu não consigo me expressar sem falar palavrão, mas dane-se em vocês. É óbvio, não foi a praia inteira que virou e falou: gente, vamos dar as costas pra ele? Mas de todo modo, que virou, o que aconteceu? Mas a foto chama atenção porque causa aquela leitura que o que o Viga tá falando. Parece que é a sociedade dando as costas e tal. Mas de o que aconteceu é uma coisa, o que causa de interpretação é outra. E tem outras duas informações. Aqui não é letras da USP que a gente fica, gente, pá, que coisa. E há uma outra... prático. Há uma outra interpretação aqui também, que é o seguinte: o fotógrafo não quis falar.
Vários veículos tentaram conversar com ele e ele não quis falar. Nós tentamos hoje de manhã, inclusive a gente, o Argon tá tentando falar com ele. Nós não conseguimos contato, muita gente não conseguiu contato e ele só se manifestou com essas poucas linhas nesse post que foi publicado na página dele e inclusive na página do Instagram, na verdade, né? E ele replicou no Facebook e por isso todo esse engajamento ali com a foto. Mas de todo modo, vale dizer o seguinte, o fotojornalismo cumpriu o papel, né? Todo mundo parou pra ver a foto e tentar dizer o que estava rolando ali. O que ela de fato quer dizer, ninguém vai conseguir, porque é um frame recortado num pedaço da história. Mas de qualquer maneira, cumpriu o papel. Viga, um abração. Só um detalhe. Diga. Se fosse na Inglaterra, nos Estados Unidos, talvez não tivesse tamanho impacto, né? Porque, enfim, a diversidade lá é muito menor do que aqui e a desigualdade também é muito menor, não importa se é branco ou se é preto. Agora no Brasil, se é negro, se é pardo ou coisa diferente. Agora aqui no Brasil, nós temos essa distinção, essa diferenciação muito nítida e clara, pelo menos na minha visão, no meu horizonte, viu, Aros? Bom dia pra você e pra rapaziada aí do Morning Show. Pesadão, pesadão. Tchau, Viga. Ó, vamos continuar falando sobre Réveillon. Mas nos Estados Unidos não tem racismo? Ele falou nos Estados Unidos ou foi impressão minha? Foi, não. Não tem, é de boa. Lá é tranquilinho. É de boa. Ó, depois a gente volta nesse assunto, tá, Caio? Valeu. A gente chama o Viga e a gente volta a falar sobre só a questão norte-americana. Não Vamos volte, continuar. pelo amor Vamos de continuar. Deus. Não Ou volte. não. Ou não. Vamos seguir. Vamos continuar falando sobre Réveillon, Paulinha, porque descobrimos quem é a melhor pessoa pra se idolatrar. Se você for uma fã e quiser ter um vestido para usar no seu noivado. Na verdade... Quem é essa pessoa? Bruna Marquezine. Linda. Que fofura. Agora a gente sabe que ela realmente lê os comentários nas fotos. Porque o que acontece na foto de um famoso, às O que vezes, acontece sabe, na foto Aros? de um famoso? Às vezes a gente fica pensando alto no comentário da foto, né? Então Hum. eu vejo uma foto da Bruna assim, linda. E o que você com escreveria? esse vestido da Elo Rocha, passando seu Réveillon onde? Em Fernando de Noronha. Chique. E aí você pensa, por que eu não malhei esse ano? Você escreveria Por que isso? eu não estou bronzeada desse jeito e sou jovem como esta moça? Você não precisa disso. Que Paulinha. vestido lindo! Caso eu pensasse em casar, que eu não tenho um vestido desse? Que boa ideia! Se eu tivesse, seria maravilhoso. Foi isso que fez a Carol Gonçalves. Pensou alto nos comentários, sabe assim? Mandou Soltou lá. aquela sinceridade. Um vestido desses pro meu noivado e eu seria a pessoa mais feliz do planeta. Até ano que vem eu compro, se Deus quiser. Em 12 vezes, né? Eu fui no site da Elo Rocha ver quanto custa o vestido. Quanto Tá na custa? seção de noivas, então tem o preço sob consulta. Mas um vestido dessa estilista varia de 1.000 até 8.000 reais. Então, realmente, é um a Carol sonho a se Gonçalves ia almejar e parcelar parcelar. mesmo, hein? Pois é. E aí, tudo bem. Soltou aí, né, esse pensamento, pensou Deixou alto lá, na tal. linha do tempo da Bruna. Eis que a própria Pã. Bruna foi lá e respondeu. Ele tá meio sujo na barra. Não sei se dá pra sair, Poxa, mas que se pena. quiser... Olha que firmeza. Olha lá, hein? E ofereceu, está às ordens, o vestido Só pra que Carol. a Carol vai ter que buscar lá em Fernando Noronha, Não isso? sei como é que vai acontecer esse trâmite, eu não sei se a gente vai poder ver isso no vídeo show. E se vai acontecer né? de fato. Eu gostaria muito de ver alguma coisa desse casamento, todo o processo dessa lavanderia, não sei. Mas fato é que se você pensar alto no Instagram das celebridades, Vai que acontece. pode acontecer alguma coisa Você pra passou você. desde ontem, você não para de pensar alto. Eu no tenho Instagram pensado da alto em celebridade. muitos perfis. Hoje, se vocês quiserem analisar, eu comentei. Tem em mais de várias 70 celebridades. pensamentos soltos da Paulinha nos perfis. Porque vai que acontece. Agora uma entendeu? dúvida, Paulinha. Vai. Ontem a gente tava falando que a Bruna e o Neymar reataram, etc, etc. Aí hoje você me diz que peças de um quebra-cabeça, hein? Vai. Que ela comprou o vestido na sessão de noivas. Tá na sessão de noiva. E aí? Amanhã qual é o próximo Você tá capítulo querendo dessa dizer história? o quê? Que de repente eles casaram na Em virada Fernando do de ano? Noronha? Será? Olha, Aros, eu não sei, mas você tá bom de teoria Não é? conspiratória Vamos de juntando os celebridade. pedaços, fazer uma Você tá fanfic desse Ô, Paula, relacionamento. Você lembra aquele filme Priscila, Rainha do Deserto? Sim. Que era um troféu da cultura pop, eles colecionavam o cocô da banda ABBA. Né? Verdade. Hoje no Japão você tem gente que compra jeans
da década de 80 que são rasgadinhos e pagam uma fortuna, é a relíquia do recente, né? Pode ser que a sujeirinha na barra do vestido... O suor do Neymar e a sujeirinha na barra do vestido de pode trazer desejo. sorte para esse casamento. Veja Uma só. boa teoria também, vamos acompanhar. Espero em algum momento poder Fala. ver Só a queria entrega dizer o desse vestido. seguinte também, que inspirado por essa notícia, quem gosta, né, das roupas que eu venho aqui no Morning Show, a moda que eu uso, entra em contato comigo. Podem pensar alto no DM no Instagram do Twitter. Vini. Pra qualquer churrasco, Qualquer- né? Você pode estar dando Porque eu essas tô renovando O também. guarda-roupa. Depois você me fala que loja que você comprou essa Claro, camiseta. claro. Não Nunca vou correu o entrar risco nessa de loja. entrar lá. Quando você corta o cabelo, Sabe o Vini? que é legal, Vini? O legal é que a sua barra também tá suja. Também. Vamos fazer uma parada aqui no Morning Show. 11h37 agora, horário de Brasília. 10h30. 10h37. 10h41 de volta aqui com o Morning Show. E antes da gente entrar no nosso próximo assunto, eu queria fazer um aviso só para o pessoal parar de acessar o Instagram do Vini com comentários por causa da roupa, porque Que a acabaram rede todas. social Tá travando tá aqui. sofrendo instabilidades por causa desse alto número de comentários Achei que pedindo as roupas do Vini. E o legal é o seguinte, sempre tem um artista que se veste bem, o pessoal pergunta, quem te veste, né? Que estilista? É. No caso do Vini, é a mãe dele. É a mãe dele. É. Acho que eu vou montar um barzinho, sabe? Essas feiras. Bazarzinho? Bazarzinho. Bazarzinho. Vê que o Barzinho, cara é eu pensei, alcoólatra eu vou quando tomar ele já uma breja pensa em enquanto eu montar um escolho a bar em roupa. qualquer Ah, situação. mas é que vai ter uma cerveja O também. Vini um sempre negócio me pra poder passa a acompanhar. impressão de que escolhe as roupas no escuro. No escuro. Com os olhos fechados, inclusive. Bom, vamos lá. Foi ao ar ontem. Barato, meu? O- Vai deixar barato? Ah, Não mas é deixa mesmo. não, cara. A primeira que eu vejo, eu pego, amigo. Que são todas excelentes. Tá louco, nem parece não, cara. Bom, vamos lá, vai. Vocês não compreendem o meu estilo. Foi ao ar ontem o tão esperado beijo de Lica e Samantha em Malhação da TV Globo. Ô Vini, quem mais ficou ouriçado com essa pegação foram os internautas, hein? Sim. Explica antes pra mim quem é Lica e quem é Samantha. Eu não faço Você a não menor assiste? ideia. Você Não. assiste Malhação? Viva Não, a não Diferença? assisto a Malhação. Pagar de intelectual, lógico que Ah, assim. o Reginaldo Não assisto. assiste, Você gosta. assiste também, Regis? Gosta de A gente tá no Malhação. ar nesse horário, Regis. Eu assisti, Vini. Deixa você falar, depois eu... Vamos lá, Malhação Viva a Diferença, que aliás é uma temporada que está sendo muito elogiada, é escrita pelo Karl Hamburger, né, que é o mesmo autor de Castelo Rá-Tim-Bum, e está sendo considerada realmente uma das melhores temporadas de Malhação em muitos anos, né, porque Malhação ficou durante vários anos ainda naquele clichê, né, de mocinha, vilão... Suco no Gigabyte. Aqueles mesmos assuntos, Cabeção. aquelas mesmas temáticas, né? E o Cal mudou um pouco isso, né? Trouxe a força das mulheres pra novela, né? Das meninas, aí cada uma com uma história, tocou em assuntos delicados como racismo, autismo, e tem também essa questão aí de dar espaço para a diversidade, né? Então teve ontem o beijo, né? O beijo lésbico entre as personagens Samantha e Lica, que são interpretadas pela Manuela Liperti e pela Giovanna Grigio, e aí subiram, né? A hashtag Encontro Limanta, né? Que é chipar, né, Paulinha? Como pega o quando inicial você- de uma pessoa e da Isso. outra do casal e faz um chip, faz como se fosse um nome só. E nessa hashtag, pelo que eu vi, foi bem aceito pelo público, porque eu tipo acho Brumar. que é bem... Como é que é a tag? Desculpa. É Encontro Limanta, né? Que é o Limanta. encontro de Lica Olha, com Samantha. Né? Ah, Samantha. E aí foi bem aceito pelo público, principalmente pelo público da novela, que assiste a novela, que gosta da novela. E também, depois eu vi a cena, é um beijo muito delicado, até porque a novela passa no horário da tarde, né? É até escondido ali pela câmera, dura 3 a 4 segundos, né? É bem tímida a cena. E também a proposta que o Cal construiu durante toda a novela, né? Foi sendo construído aí... Tem um contexto. Um ali. contexto, toda uma história para que se chegasse nessa cena. Não foi jogado no ar simplesmente. Apesar de que essa temporada de Malhação já teve também uma outra cena lá atrás com um beijaço, né? Um beijo coletivo em que várias pessoas davam ali, trocavam selinhos, e aí teve um beijo também entre dois meninos e entre duas meninas. Então isso foi colocado numa novela da tarde na Globo, lembrando que a Globo já mostrou o beijo gay em outras teledramaturgias. Teve uma que não foi muito bem aceita, que foi em Babilônia,
né, da Natália Timber com a Fernanda Montenegro. Porque já começou a novela. É, foi com já essa Começou relação. com isso, acabou assustando um pouco o público. Teve a do Amor à Vida, do Matheus Solano com o Thiago O pessoal Fragoso. torceu. O pessoal não sei torceu se foi a porque maioria, teve agora eu uma sempre fico narrativa me perguntando. também nisso. Então, enfim, eu acho que vai um pouco aí de como a história é contada e de como que isso é passado. Agora, independente da escolha do autor e a maneira como ele conta essa história, Vini, você mesmo descreveu alguns casos, tem sido uma escalada, né? Tem. A Globo vem testando ali a audiência, vem percebendo se rola uma empatia, se tem aceitação, se não tem. O que significa isso, né? A Globo quer simplesmente está entendendo que existe uma demanda, ou seja, as pessoas vivem isso e elas querem ter esse reflexo na TV, ou simplesmente a Globo está querendo dizer, olha, estou à frente dessa questão, estou guiando o caminho da sociedade com as minhas telenovelas. Qual que é a percepção que você tem e depois eu jogo para a bancada? Tá, eu acho que tem um pouco de tudo aí e tem um pouco também da visão de cada autor, né? Cada autor pensa de uma forma e cada um passa para a Globo o que ele quer mostrar dentro da novela. A Globo já também bloqueou outros assuntos. Várias vezes o beijo gay foi barrado pela Globo. Só que a Globo também reflete um pouco do que acontece na sociedade. Então, ela vai fazendo esse termômetro, vai fazendo essa medição até ela achar necessário que esse beijo seja exibido. E, obviamente, que também por outros programas da casa, como o Encontro com Fátima, outras teledramaturgias, um Conversa com Bial, você vê que a Globo quer sim também estar à frente e quer debater assuntos como a diversidade, o racismo, o feminismo. Agora, o Tonholi, precisa que a Globo seja essa bússola ou basta você entrar no metrô em São Paulo e perceber que essa já é uma realidade? Basta você entrar no metrô em São Paulo para ver que essa é a realidade. O rei está nu. Eu, professor livre docente da USP, sigo Malhação. E vou descrever a cena porque eu assisti. Vai lá, No manda. caso Limanta, não me pareceu um beijo vegetariano. Não me pareceu um beijo vegetariano. Não. Ela roubou o beijo Ah. e a menina que recebe o beijo fala: nossa, você é louca? Foi o que ela reagiu. Ela não recebe o beijo com toda aquela receptividade que poderia se esperar. Ela foi surpreendida pelo beijo. Ficou no ar uma reação e é óbvio que hoje eu quero ver no que é que que vai vai dar. no que Cláudio vai dar. Rulho! Mas Tem que você ser que é noveleiro de especialista, plantão. Tonholi, você acha que ali tá sendo Mas vai rolar, retratado... vai rolar, Claudião. Tá se retratando uma descoberta das duas partes? O que tá acontecendo? Não, Pra eu contextualizar, você que assiste. Não, eu acho que a Globo tá reagindo, como disse o Aros, às cenas que você vê em qualquer lugar e tá mostrando pro público que isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, é óbvio que logo mais, quando elas transarem, por exemplo, você vai ter a mesma reação como você teve a reação na exposição ali, patrocinada pelo Santander, em que a criança tinha que tocar no corpo, não sei o que, papapá, papá. E no caso dessa exposição, Caio, para fazer esse paralelo com o que o Tonholi está dizendo, não foi só essa exposição, teve no MASP também uma exposição com a história da sexualidade, etc. Ou seja, no museu há um cuidado, se trabalha aquilo, etc. E na TV eles fazem essas experimentações. Como é que você vê essa discussão? Essa cena em específico, eu vejo como, sei lá, normal. Não tem problema nenhum, na minha visão. Ainda mais agora o Tonholi descrevendo, foi um beijinho, pá, roubado, tá, beleza. Agora, antes de entrar aqui no ar, a gente tava discutindo sobre isso, só que eu tava falando de outra coisa. Uma cena dessas daí, tá... porque as meninas vão transar, né? Vai mostrar uma transa delas. Bom, suponho que pelo horário é hoje. Não, a cena da transa vai acontecer nos próximos capítulos, mas vai ser uma cena que vai deixar subentendido que elas transaram. Claro, nem Mas você poderia, já pegou o gente, no roteiro? Não sei. horário. Eu suponho que sim, porque é Não pelo vai ter horário, né? pudim, Malhação. então. Pelo horário. Vai ter o quê? Não, Desculpa. acho que não vai Uma ter. coisa que Seja lá uma coisa o que tá que- acontecendo que agora, isso. Caio, é Que é pudim? A Paulinha é ótima. Seja lá o que seja isso, não vai ter. Não fica que não vai ter Não bolo. fica, não Uma coisa vai que tá ter, não vai acontecendo ter. agora é que as emissoras não são mais obrigadas a veicular um conteúdo impróprio para uma criança de 12, 14 anos num horário mais cedo, mais vespertino.
né? Ela tem sim que exibir ali a classificação indicativa, né? 14, 16 anos, mas pode passar algumas cenas mais fortes. E com isso a Globo tem se aproveitado e reprisado novelas como Senhora do Destino, Celebridade, que eram novelas que passavam no horário nobre e tinham Já mais tarde, um pouco mais de apelo, É a da Malu Mader agora que tá, né? que é a Celebridade. Eu lembro de ter visto o primeiro capítulo no dia que ela foi ao ar, sei lá, isso foi no ano 2000, 2001, 2002, não me lembro. Mas eu lembro do primeiro episódio. Peraí, Celebridade que tá a Débora Seco e da outra querem ser Isso, famosa, Juliana né? Paz. Que na primeira cena ela chegava e plum, levantava a blusa. Essa mesmo. Teve agora nesse capítulo? Teve agora, foram feitos alguns cortes, né? Mas teve mostrou uma sexualização a Sei mais ou não do que, mostrou? do que, Do que, Vou fazer do uma que nós revelação. estaríamos Sabe acostumados a Sabe como ver no chama horário. o pai da Malu Mader? Malu Fado. Nossa, eu sabia que vinha isso. Nossa, Cláudio Senhora. Rulho! Olha o rumo dessa Olha o caminho, conversa. olha o caminho. Olha Mas pra onde a enfim, gente Caio. tá indo. Não, é que antes da gente vir aqui pro ar, a gente tava já falando, nossa, esse assunto vai esquentar porque todo mundo tem uma opinião diferente e tal. Mas a minha opinião era sobre a sexualidade na TV. Esse beijo inocente e tal, eu acho que é normal. 2 meninas se beijarem, 2 caras se beijarem, 2 senhoras se beijarem, acho que Mas é normal. sobre um programa, por exemplo, como Amor e Sexo, você é contrário. Ah, não, porque aquilo lá também, parece que eu tô falando com a minha sobrinha de 6 anos, né? Mas, Amor essa, e mas essa é a Sexo? proposta de um programa como aquele. Que tem que falar com todo mundo. não, eu sou, é, não, né? Aí eu Você tenho uma tem que- opinião radical, por exemplo, cena da Débora Seco, da menina levantando a blusa. Ontem à tarde eu fui na casa da minha mãe encontrar o meu irmão, a minha cunhada e tal, e tava na TV ligada na Globo e tinha uma cena de uns mais de 10 minutos, que era o ator que eu não sei o nome, com Você assiste a novela, hein, O Caio? cara, é, Não, mas, não assisto, mais cara. 10 minutos. Ah, de era essa metade daí, da Ele tem novela. verdade. problema com cena de pegação, seja homossexual, heterossexual, ele acha necessário pra É too contar uma much. história. É isso que ele tava falando. Isso com qualquer homem, com mulher. qualquer um. Mesmo qualquer quando a um. cena se justifica pela história, pelo Porque é roteiro. uma exposição desnecessária. Presença de Anitta, que a menina ia lá e ficava nua. Quando a nudez se explica, tem um motivo, beleza. Agora, pô, vem me dizer que em todas as cenas se explicam a nudez e cena de sexo. Cara, faz uma fotografia bonita, bota a câmera assim de longe do quarto, iluminação tal, apagou a luz, acabou. Todo mundo já entendeu o que vai acontecer. Não precisa, não vai acrescentar em nada na história. Você só fica expondo a atriz. E não é só eu que penso assim, não sou só eu que penso assim. Mas você bota acha toda a isso Globo na falando TV aberta ou em geral? O cinema Cara, faz quando- muito isso. Então, E desnecessariamente, e a a indústria gente do vê pornô todas as também. denúncias que acontecem hoje. Você tem um monte de depoimento que é o seguinte, Não, mas você tá dizendo que as denúncias, os casos de assédio acontecem porque no roteiro há uma cena De de sexo. Não, eu quero dizer que está tudo no mesmo contexto. O sexo, ele atrai atenção, ele chama a gente. Não, mas de novo, não, desculpa, É o eu que não eu quero entendi. dizer é o seguinte, eu não Não, entendi a mas em relação. relação Seu a caso de fazer, Cara, assédio. né? os com a diretores, cena. o Harvey, esqueci o nome do Weinstein. cara e tal. O cara já pensa o seguinte, porra, tal, ele já gosta de fazer uma coisa errada. Nos filmes dele, ele sabe que isso atrai. Bom, você tem o relato da Salma Hayek, que negou o papel. Qual que era o filme? Não, ela fez um papel junto com ele em Frida e ele forçou uma cena de sexo entre 2 mulheres pra pressionar ela, já que ela não cedeu às investidas dele. Mas é aí que... Só que ela falou, eu sabia que aquela cena lá era só pra atrair público. Novela, bota 2 pessoas peladas. Cara, vai mudar o que na história? Então, mas é que aí nesse mas caso eu aí acho- é só que eu tô- diferente, a intenção artística e ela tá sendo pressionada e forçada. São situações completamente, completamente diferentes. diferentes. Ele forçou uma situação ali. Quando aquilo vem Não, não, justificado senhor. pela história no O negócio roteiro, é é o outra seguinte, coisa. Então, só que ela Você falou o acha seguinte... que toda mulher que faz uma cena, uma atriz ou um ator, que Não, está você ali tá botando fazendo palavra uma... na minha Não, boca, não, eu tô falei que existe a perguntando, eu nudez, estou a nudez. perguntando pra você. Você acha que quando tem uma cena... Tem vários filmes que tem cenas de sexo, gente, milhares. Existe uma indústria do pornô, pessoas que vivem de famílias alimentadas até Sim. em relação a isso. Não tô É uma indústria tomando legítima. partido. Agora sim, eu sou lá uma atriz. Eu vou concorrer para um papel. Eu vou viver uma lésbica. Essa é a personagem. Tô indo lá para fazer essa personagem. Num filme, azul é a cor mais quente. Tem uma cena de sexo de 15 minutos. Eu tô indo lá, vou fazer esse filme. Você acha que eu tô... que isso é um problema, por exemplo? Eu ser acho que é o atriz e seguinte, eu vai ir fazer esse incentivar. Eu acho que papel? é o Eu tô seguinte, sendo coagida, eu tô... Eu acho que é o seguinte, existe toda uma cultura aqui no Brasil muito forte por parte da TV Globo e tal, que eles têm uma força muito grande e muita gente que cresce assim fala, pô, eu quero ser ator da Globo, eu quero ser famoso, eu quero andar de carrão e tal. E muita menina e muito menino. Sem ser fazer distinção de opção sexual, orientação sexual, tudo, nada. Orientação, tal. Aí você fica com isso na cabeça, você chega lá pra fazer o teste. O cara que é o manda-chuva, ele sabe que uma cena de nudez ou outra, ou muitas, vão dar ibope. Isso é fato. Presença de Anitta, pô, bombou porque todo mundo sabia que a Mel Lisboa ia estar lá sem roupa. Isso é fato, velho. Não é coisa da minha cabeça. Aí o cara mexe com isso já no seu psicológico. Pô, eu não posso... A pessoa, o ator começando, eu não posso falar não. Eu não quero perder esse papel, eu não posso perder essa oportunidade.
Então, vem pra você o roteiro, ó, tá aqui. Você lê, você começa a falar, puta, mas vou ter que tirar a roupa. Você não... Muita gente fala sim, algumas falam não, outras guardam isso pra si, outras guardam não. Tem uma questão por trás disso que é desnecessário no contexto da novela, é necessário pra vendagem e daí ninguém toca no assunto e vai. Essa é a minha opinião, não sei se eu consegui explicar, se eu também não consegui, não vou ficar explicando porque eu não sou pago pra isso. Então vambora, vamos dar uma aliviada, Na vai. verdade, você é pago pra isso. Você é pago pra tudo isso, bem. mas ok. Vamos deixar não quieto. vamos entrar em outra polêmica agora. Vamos dar uma aliviada, Paulinha, por favor. Fala, tá meu muito quente querido. o programa hoje, Tá vamos bom. dar uma Rapaz. aliviada. Vamos falar sobre música? Vamos, querido. E eu sei que a gente tem novidade Temos. sobre duas estrelas do mundo pop. Tá O bom, senhor meio Justin sumidinhas. Timberlake e a Beyoncé. What's new? Então, Justin Timberlake tava meio sumidinho, né? Desde 2013, sem lançar álbum Mas cheio. tá no excelente filme do Woody Allen. Tá no filme do Woody Allen como ator. Ele também participou dublando Trolls, que foi uma animação bastante assisti. boa da DreamWorks. Ele, inclusive, fez uma música pra essa animação e que faz muito sucesso. Só que, assim, álbum cheio, autoral do Justin Timberlake, desde 2013, que a gente não tinha notícia do andar dessa carruagem, né? Aí começaram a surgir algumas pistas o ano passado de que ele lançaria alguma coisa. Um produtor famoso que é o Timbaland chegou a dizer em novembro que o álbum estava pronto, mas o Justin estava quietinho. No fim do ano, a gente teve a confirmação de que ele faria o show do intervalo do Super Bowl, que acontece agora em fevereiro, né? No dia 4 de fevereiro. E aí que surgiu a suspeita. Nossa, ele vai se apresentar em 4 de fevereiro no Super Bowl? Vai lançar alguma coisa. Com certeza, né? Porque vai aproveitar essa janela, que é o programa de visibilidade. de e tal. TV mais É uma assistido audiência no do mundo. No mundo hoje. No Brasil tem muita audiência Muito fã. agora, a final do Super Bowl, enfim. Vai aproveitar essa janela e vai lançar alguma coisa. E foi exatamente isso que ele fez. 2 dias antes da apresentação no Super Bowl, a gente vai ter um álbum novo do Justin Timberlake, que é Man of the Woods. E ele lançou isso com um vídeo que explica um pouco do projeto. A gente pode ouvir aqui. A gente tá passando as imagens, vocês podem ouvir um pouco do que ele diz. This album is really inspired by my son, my wife, my family, but more so than any other album I've ever written, where I'm from. Ele fala que o álbum é inspirado pelo filho, pela mulher e pra de onde ele nasceu, que foi no Tennessee, né? Então, a gente vê um Justin Timberlake bem diferente do que a gente viu até hoje. Ele sempre foi um artista pop, que dança, né? Que fez parte de boy band, da geração da Britney Spears. E aí a gente vê ele um pouco diferente. Até tem gente zoando falando que é meio Joanne, meio Lady Gaga, voltando às raízes. Back to my roots. Então ele tá mais cowboy, mais folk. Mas é claro que não vai perder a pegada pop dele. Tanto que no final desse vídeo a gente tem o Pharrell Williams, que é um dos produtores mais famosos de pop, Bombado. dizendo que com certeza esse som vai fazer a diferença. Vai ter um single lançado nessa sexta-feira, dia 5, agora. Especula-se que o nome seja Fresh Leaves, porque seriam folhas frescas, uma coisa assim. Porque esse seria um dos nomes que ele registrou já, além de Man of the Woods, que é o nome desse álbum. Vamos aguardar as novidades de Justin Timberlake e tem também novidades de Beyoncé. Beyoncé tava sumida, a gente sabe que teve gêmeos, foi tudo meio assim, né, não foi muito público, digamos assim, né, ela conseguiu ter os seus gêmeos ali numa privacidade, a gente até não tem muitas fotos disso, nem nada, mas o que é que aconteceu quando a Beyoncé ficou grávida de gêmeos? Ela cancelou a participação dela no Coachella, que é esse festival que acontece na Califórnia, até leva muitos brasileiros hoje pra lá e tem uma visibilidade grande. Ela teve que cancelar porque a gravidez de gêmeos não é fácil. E aí a gente tem a volta da Beyoncé anunciada exatamente pro Coachella. Ela deve ter feito essa negociação, tipo, gente, vou dar essa mancada com vocês, arranjem alguém. Eles colocaram a Lady Gaga, mas quando eu voltar, eu volto no Coachella e faço a minha primeira apresentação com vocês. Meio que uma troca de favores. Eu acho que deve ter sido isso, né? E aí tá anunciada, a Beyoncé é o headliner do segundo dia, dia 14 de abril. Do primeiro dia é o The Weeknd. O Eminem é o do terceiro dia, ele que acabou de lançar o álbum e tá por cima da carne seca. E tem muitos outros nomes
Então, novidades aí pros fãs de Beyoncé e Justin Timberlake. Bom, então a Anitta agora vai sumir um pouco, porque ela aproveitou esse período de tranquilidade da Beyoncé para se projetar. Agora que a Beyoncé volta, a Anitta volta para o território do Piniquim. Eu amo a Fala Anitta, assim, mas Anitta. espera aí, Fala né? assim, Anitta. Então, A mas gente ela tá falando de aproveitou, prateleiras ela um pouco diferentes aproveitou aí, a eu ausência acho. de Mrs. Carter para se projetar agora que a Beyoncé volta. Ela vai Anitta é muito resguardar um talentosa pouco, também. né? Ela volta para território tupiniquim. 11 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. E a gente começa esse bloco aqui no Morning Show falando, Reginaldo, sobre um imortal. O que é imortal? O imortal José Sarney. Ele que parece estar vivinho da Silva politicamente, hein? Ah, não é por causa da Academia Brasileira de Letras? Não. Ele tá vivinho. Vocês vão entender o porquê. O deputado federal Pedro Fernandes, que teria sido convidado para assumir o Ministério do Trabalho, disse que o ex-presidente da República vetou o seu nome. O parlamentar do PTB do Maranhão afirmou que não deu para ser ministro porque criaria um embaraço entre o imortal José Sarney e o presidente Michel Temer. Ô, Tonholi, em 2017, me diga, é sério que o Sarney ainda continua apitando? 2017 não, né? Já estamos em 2018, falta só acostumar com isso. Ele continua apitando com força até para pressionar o presidente em exercício. Pode isso, Tonholi? O Sarney é um rio secreto que comanda o Brasil. Haja vista, Aros, quando o Lula foi eleito, a primeira pessoa que ele foi pedir a bênção para ele tocar o governo dele como conselheiro foi o Sarney. O Sarney é aquela esfinge que fala decifra-me eu te devoro, porque em 2009, 2011, por exemplo, ele falava que não postulava cargo nenhum e acabou virando o presidente do Senado. Ele estava costurando por fora. Nessa época de Twitter, etc., que todo mundo projeta as suas aflições e desejos e vontades e objetivos, o Sarney ele não projeta nada publicamente, ele costura, só depois ele projeta. O que aconteceu? O cidadão que ia ser ministro do trabalho, esse cidadão, ele não se aliou ao Sarney no Maranhão, terra que, segundo o José Bonifácio de Andrade Silva, patrono da independência, é uma terra de vastas terras de charnecas. E o Nicolaudino, do PCdoB, ganhou ali. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Sarney não perdoou que esse ministro do Trabalho virtual chegasse ao poder. Então o que acontece? O Michel Temer ligou para o meu amigo Roberto Jefferson, presidente do PTB, e falou: olha, só me desculpa, mas esse cara não dá. O Sarney, apesar dele negar, ele mandou sim. E a gente conhece o estilo do Sarney aos 87 anos de idade. Ele é o contrário do que tudo nós fazemos. A gente coloca nossos anseios, vontades e projetos em redes sociais. O Sarney desconhece isso e mesmo que ele conhecesse, ele não iria fazer. Ele costura e depois ele torna público. E assim se fez. O poder se faz nas sombras, Tonholi. Sim, nas sombras maranhenses. Bom, o assunto é Lava Jato. O Caio, porque em 2017 o dinheiro recuperado pela operação encolheu e caiu bem, hein? Caiu. 90%, Aros. 90%. Esse é um fato, mas que foi muito bem observado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, que trouxe uma reportagem bacana sobre esse assunto, para mostrar como as coisas acontecem. Bom, a Operação Lava Jato, desde 2014, começou pelos, principalmente, acordos de leniência, que é a espécie de delação premiada para as empresas, começou a recuperar bastante grana. Em 2016, teve o ápice. Só com esses acordos de leniência foram arrecadados 8 bilhões de reais, que ainda é pouco, mas é bastante grana para os cofres públicos. De 2016 para cá, caiu bastante. Caiu para 839 milhões. Aí você pode pensar, pô, mas o que isso significa? Significa então que já recuperou tudo que tinha que recuperar? Já rodou Marcelo Odebrecht, já rodou o pessoal da Friboi? Não.
Nessa mesma reportagem, 2 advogados que já fecharam 5 acordos de leniência trazem uma outra visão do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo. O governo do Michel Temer começou a dificultar muito, endurecer muito a vida das empresas. Começou a cobrar muitas multas. Aí você fala, pô, então porque o Michel Temer é um cara honesto, o governo é um cara... Não, o Michel Temer a gente não pode esquecer, tem também o nome citado na Operação Lava Jato, ministros também estão enrolados. Esses advogados viram e falam, olha, é o seguinte, na nossa visão, o que acontece? O governo está endurecendo demais o acordo de leniência para as empresas para desestimular a empresa, porque além de pagar umas multas altíssimas, elas acabam caindo assim quase que numa situação de falência, porque são multas muito pesadas. Para você ter uma ideia, a Andrade Gutierrez pagou 1 bilhão de multa, ou se comprometeu a pagar, e o governo, em dado momento, no ano de agora de 2017, depois desse acordo, virou e falou, agora só que você deve pra gente outros 40 bilhões. Aí depois acabou recuando e tal. Mas você pode pegar isso como exemplo. 41 bilhões seria esse montante, é mais alto, bem mais alto do que o acordo feito pela Odebrecht e pela Braskem. Cada uma pagou pouco menos de 4 bilhões de reais. Ou seja, a intenção do governo é, lembrando que Andrade Gutierrez, quando fez o acordo de leniência, apresentou provas, fez delações que envolvem a cúpula do PMDB, agora MDB, do Rio de Janeiro. Ou seja, para que você vai querer uma empresa sobrevivendo que pode te delatar, pode trazer provas? Ou seja, a visão dos 2 entrevistados de hoje, do jornal Folha de São Paulo, é por aí, falando assim, olha, o governo está desestimulando as empresas porque isso é uma opção, a empresa é proposto para ela, olha, você quer fazer um acordo de leniência e tal, aí você diminui a pena, diminui a multa, não sei o quê, a empresa fala, não, beleza, então eu vou delatar tudo que eu sei, apresentar as provas que eu sei, ajuda a justiça me ajuda. Ou seja, o governo agora está querendo desestimular isso, que é para as empresas ficarem quietas. Olha, a gente investiga aqui por fora, você fica quietinho, não fecha acordo nenhum, porque você pode me prejudicar. Acusação gravíssima, hein, Tonholi? Bom, vamos lembrar que na delação premiada da Odebrecht, que levou ao acordo de leniência, e juntando tudo isso, delação e leniência, nós tivemos 77 executivos dando informações sigilosas, 630 codinomes que a Odebrecht tinha em suas planilhas, tá? Não foi dado nomes aos bois. Você não sabe quem são essas pessoas. Há um golpe legislativo contra a Lava Jato. E a Lava Jato já sabe disso quando começa a investigar o chamado Caixa 3. Como foi, por exemplo, na questão da acusação que teve contra o Rodrigo Maia de ter uma grana que foi para ele via uma cervejaria. O que acontece? Se você pegar o espectro maior da Lava Jato, que você tem aí uma corrupção de 6,4 bilhões, o que torna qualquer filme de Hollywood ridículo, porque eles falam em 1 milhão, 2 milhões de dólares, tá? Você está agora pulverizando os caminhos que a Lava Jato possa percorrer. Esse que é o detalhe. Está se pulverizando da mesma forma que o Maluf pulverizou, sim, alguns dos caminhos pelos quais ele mandava dinheiro para Ilhas Jersey, daí o caso dele ter demorado tanto para chegar onde chegou. Posso só dar um dado? Por favor. Só pra gente ter uma noção de como é importante a Lava Jato. Antes da Lava Jato, o departamento do governo responsável por cobrar multa dos investigados, das empresas e tal, tinha recuperado 49 milhões de reais antes de 2014, antes da Lava Jato. Só lembrando que no apartamento do Gedel tinha 51, 54. Depois da Lava Jato já foram recuperados mais de 8 bilhões de reais. Só para ter esse comparativo aí. Bom, vamos virar a página, falar sobre um outro assunto. Ô Vini, também está repercutindo bastante, não é o primeiro caso, a gente vai falar sobre isso, mas vamos destacar essa história aqui do youtuber americano Logan Paul. Ele é muito famoso, ele tem mais de 15 milhões de seguidores e é um número considerável para a plataforma. Tipo a Paulinha. Ele, exatamente, uma influenciadora. Um grande Se sonho. desculpou por um vídeo gravado em uma região do Japão que é conhecida como Floresta dos Suicídios. O que aconteceu? Fala, Vini. Exatamente, né? O youtuber americano aí, o Logan Paul, com mais de 15 milhões de inscritos, né? Um cara que produz ali conteúdo diário na plataforma dele, no canal dele. E ele disse que com o intuito de divertir, né? De entreter as pessoas, aí ele teve a brilhante ideia
de ir até essa floresta amaldiçoada lá no Monte Fuji, né, no Japão, que é conhecida, né, pelas pessoas irem lá para cometer suicídio. Ele foi até essa floresta acompanhado de 2 amigos, começou a fazer as filmagens e sempre com piadinhas, sempre com algumas Zoeira mesmo. chacotas, Ele é especialista zoeiras, em fazer zoeira. brincadeiras, A bateria né? da câmera morreu, já sei. Até que num determinado ponto ele encontrou lá um corpo, né, de um cara que tinha cometido suicídio e divulgou essas filmou. imagens, né, com o rosto da pessoa ali manchado, né, para ninguém ver quem era, mas mesmo assim um conteúdo extremamente de mau gosto, desnecessário, que deveria violar as regras aí, né, da plataforma do YouTube, e também um desrespeito, né, com a família dessa pessoa e com os inscritos dele, né, porque eu imagino até pelo conteúdo que ele faz que deve ter muitas crianças, né, muitos adolescentes que seguem ele e que de repente viram essa coisa horrorosa lá no canal dele. Você né? sabe que algum tempo atrás teve um caso, Vini, de um youtuber, o PewDiePie, era considerado o maior youtuber do mundo. O cara tinha mais de 50... não é mais? Ele era uma máquina. Ele tinha mais de... Não sei quantos ele tem hoje, mas tinha 50 milhões de inscritos. Era um monstro. E, de repente, em um dado momento, ele começou a fazer piadas antissemitas. Ele começou a publicar vídeos com Nazistas, referências ao nazismo. E aí os patrocinadores dele o chamaram e disseram: olha, meu amigo, vem cá. Falou, tá tudo errado o que você tá fazendo. Falou, e a gente vai interromper o contrato. Era um contrato pesado, né, Paulinha? Com a Disney, Sim. entre outros patrocinadores. E claro, são situações diferentes, mas dentro de um mesmo contexto. O cara era um fenômeno, alguém que se projetou justamente por quê? Porque fazia essas tosqueiras e vídeos e Inusitado, etc. né? O PewDiePie era de games, né? Ele tinha um outro jogava perfil. games e fazia edições dos jogos e tal. Mas sabe o que eu penso? Eu converso com muita gente que faz conteúdo para o YouTube, que trabalha direto com esses youtubers, e a comparação que dá para fazer pra gente poder entender, e percebam, uma comparação meio torta, mas pra gente poder entender, tá? Uma figura aqui pra gente poder entender. Sabe aquele discurso que todo mundo faz sobre o jogador de futebol? Que o cara vem sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de instrução, de repente ele acende fabulosamente, o cara fica milionário, ganha o mundo, se torna um grande influenciador e etc. E o cara só faz besteira. Sim. Porque ele não teve suporte. Pra muitos desses caras falta o quê? Falta orientação, alguém que diz e diga assim: olha, amigo, vem cá. Falou, você não é mais você não é mais aquele cara engraçado que fazia gracinhas num grupo de amigos e aquilo morria ali. Você hoje influencia pessoas. Então, pra esses caras, o que falta muitas vezes é isso. É alguém que diga: olha, vem cá, amigão. Você é um CNPJ agora, você é uma marca, você tem impacto sobre a vida de muitas pessoas, você influencia, no caso do PewDiePie, não sei, esse cara de fato eu não conheço, mas no caso do PewDiePie, ele era um influenciador de uma geração. O que ele dizia era seguido por muita molecada. Então o que falta pra esses caras é terem essa noção. E como muitas vezes o cara se torna um grande empreendimento sozinho, porque ele começou a fazer o vídeo, todo mundo pode ser um youtuber, né? O youtuber conceitualmente é quem produz um vídeo para o YouTube. Você é um usuário do YouTube, sim, você é um youtuber. E aí o cara, todo mundo pode ser. E o cara começa a fazer essas atrocidades. É dar a metralhadora na mão de um gorila, né? Que só sai metralhando sem saber o porquê. O Felipe Castanhari, que teve aqui, né, youtuber, né, ele falou da dificuldade que é você produzir um conteúdo de qualidade pro YouTube, que você não consegue produzir um conteúdo diário, né? Mas o cara que quer fazer o conteúdo diário apenas tosqueiras pra entreter, pra divertir, ele tem que ter responsabilidade também. Vai fazer um parênteses aqui. Tem muita tosqueira legal, que é bacana de você assistir, bacana, que diverte, vamos combinar. Mas a internet pede isso, mas com responsabilidade, né? E eu também acompanhei também a discussão de alguns youtubers ontem, cobrando também esse posicionamento do próprio YouTube, né? O YouTube não pode se posicionar apenas como uma marca, como uma plataforma que deixa as pessoas lá divulgarem. O que querem aqui, né? Agora, eles derrubaram o vídeo, mas já tinha 6 milhões de plays. É uma perversão. Uma vez na aqui, internet, né? sempre na internet, Pois né, é. Paulo? Eu tô vendo uma perversão aqui, gente, que muita gente tá repostando o vídeo do Logan Paul exatamente. falando:
o vídeo que nunca deveria ter ido ao ar, então E todo mundo publicando. É muito então, louco tem isso isso daí. também, né? E ele mesmo, quando publicou, ele coloca, tipo, aquele alerta de cenas lá no começo do vídeo. Faz E um- depois faz um ele disclaimer falou que ele, na verdade, quis postar porque ele achou que serve como alerta, que suicídio é um assunto sério, a depressão, só que mas não foi esse não o foi a tom conotação do Não vídeo, foi. né? Então é bem mas o complicado. quê? E é um Chega menino tirando de sarro, o cara tá 23 morto? anos, Não, é isso, né? Um sabe? menino Falta de 23 cuidado. anos. Na hora que eles veem o corpo, Caio, eles até se assustam, ficam chocados ali com a cena. Só que segundos depois eles já começam a fazer piadinhas sobre a situação. Né? Encontram outras Não, pessoas gente, é tal. bizarro. Ele colocou, né, no Twitter. Mas aí também lá, o não, pedido de não é, bom, é que aí tem a família do envolvido, tem um monte de questão. Mas aí também não é virar e falar, putz, que idiota, e não assistir mais. Também fica muito... Querem fazer da internet uma TV também? Escuta, da mesma forma... Quem tá falando é o Lobão? É o Marco Aurélio Da Melo. mesma forma que aquela foto do Rio representa a expressão máxima da negritude face à burguesia branca, este vídeo do Logan Paul demonstra o total descrédito nessa balneabilidade que é a consciência humana. Uau! Olha, depois dessa, bem 11h21. Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning Show de hoje e já deu tempo, tempo suficiente para você participar pelo Twitter, para mandar mensagem pelo WhatsApp. No Twitter a hashtag é maioridade penal, Paulinha. E aí? Estamos em terceiro entre os assuntos mais Uou! comentados deste país. Porra, meu! Ô, louco! Animação, Quem hein? fez isso? Quem você acha? Nossa senhora, nossa E classe. Tonholi, viu? Faustão, e aí, Faustão? É os efeitos do beijo local. É, Meu amigo. Deus do céu. E a galera tá aqui opinando com a hashtag maioridade penal. Tá tendo treta, não é só que não morem nas nossas discussões, Não, mas tem na mais. internet também. É bem maravilhoso, não é verdade? Então, por exemplo, o Nelly diz, sério mesmo, isso é uma cortina de fumaça. Quando vamos cair na real e discutir a educação? Já a Luciana Carnevale diz... hashtag maioridade penal. Pra ser bem sincera, sou a favor de não haver maioridade penal. Igual os Estados Unidos, cometeu crime, cana. Seja com qualquer idade. Beijos, Morning, programa Beijos. que amo. Beijos, E Luciano. tem Nifrido que diz o seguinte: primeiro privatiza o sistema carcerário, só depois vem falar de hashtag maioridade penal. E tem aí todo mundo participando na internet com a sua opinião. E pelo WhatsApp, Reginaldo, o que o povo tá dizendo? Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Vladimir de Ribeirão Preto. Eu acho que essa pena de redução deve sim, porque se ele pode ter a responsabilidade de eleger um presidente com 16 anos, por que ele não pode ter a responsabilidade de assumir seus atos aos 16 anos? Abraço a vocês. Beijo, galera. Alô, Jovem Pan, aqui é o Júnior da cidade de Guarulhos. Concordo com o que o Tonholi falou. Eu acho que o primeiro passo, ao invés de ficar nessa discussão da redução da maioridade penal, é resolver o problema dos presídios no Brasil. E depois, aí sim, reduzir a maioridade penal. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Carlos de Vertentes, Pernambuco. Olha, a minha opinião sobre a redução da maioridade penal, eu estou de pleno acordo. Agora, é aquela história, se baixar para 16, os traficantes vão recrutar garotos de 15, 14, 13, enfim. Eu acredito que não vai solucionar o problema. Acredito sim que não importa a idade. Se o crime for bárbaro, estupro, latrocínio e etc., não importa a idade. Deveria ser punido sim e pagar sim. E ir pra cadeia sim. Obrigado e bom trabalho pra vocês. Vocês que estão discutindo ainda sobre esse assunto, sabe que pode continuar lá no nosso canal no YouTube, na seção de comentários. Vocês continuam essa longa discussão e também pelo Twitter, né, Paulinha? É verdade. Segue adiante com essa discussão. Vamos pra Paris, Paulinha? Você quer ir pra Paris? Eu quero. Vamos falar sobre isso, porque o Arcon diz o seguinte pra mim, que é uma notícia dele, diz que amanheceu de luto. E eu queria entender por quê. Fala que eu te escuto, Paulinha. É porque o Arcon, ele, desde 2004, tem um amor guardado no peito. Uma mulher que o cativou com o vazamento de uma sextape.
Uma das sex tapes mais famosas Algodão da era da correspondido? internet. Não correspondido. Não, Ele não sofre. correspondido. Evocando aqui Roberto Jefferson ao se referir a José Dirceu, a Paris Hilton provoca em mim os instintos mais primitivos. Pois é. Nossa. E essa Ô, louco, herdeira hein? do Império Hilton, quando que caiu no conhecimento do público geral? Além Quando? das suas aparições como socialite, como jovem, loira, Rica, né? riquíssima, em 2004, ela foi vítima do vazamento de uma sex tape. Ela Mas transando vazou, com seu namorado. mas vazou ou ou foi vazado, Paulinho? Exato, sempre vai ter essa dúvida. Era É como o com lançamento Rick da Salomon, Apple. que era Vazou ou foi vazado? um jogador de pôquer que namorou com ela antes, em 2001, 2002. E aí, isso caiu, virou um vídeo pornô mesmo, veiculado e tal. A família Hilton chegou a processar o Solomon, mas não deu certo, porque depois, Aro, se descobriu que ela participou um pouco da direção e Ela foi- entendeu? Desse vídeo. Aí tudo bem, mas ficou marcada por isso. Depois fez reality, virou uma espécie de Kim Kardashian da década de 90. Foi muito maravilhoso nos anos 2000. Kim Kardashian na década de 90 é genial. Foi maravilhoso. Genial. Da década de 90 não, dos anos 2000, É, né? Que já 2000, tinha é. passado. Mas aí, o que é que aconteceu agora? O que Ah. é que aconteceu nessa virada de ano? Paris Hilton foi pedida em casamento. E não foi em qualquer lugar, né? Pelo check-in ali na Com imagem. toda a pompa e circunstância necessária para, deixar esta moça, esta herdeira deste império, noiva. Então foi em Aspen, no Colorado. Ela namora com o ator Chris Ilka, que é de The Leftovers e também do espetacular Homem-Aranha. E o que impressionou a internet e tá uma discussão louca foi o anel oferecido nesse pedido. A gente tá vendo o vídeo dos dois, né? Foi uma coisa rápida, tipo, quer casar E comigo? você vê Sim. que foi um pedido muito discreto, não tinha ninguém filmando, né? Tinha, foi uma tinha coisa... uma pessoa filmando. E foi Olha assim, lá. quer casar comigo? Sim. Tipo, rapidamente. Aí ela vê Nossa, o anel. o tamanho do anel. O anel é um brilhante em formato de pera. Aros, eu nem sabia que isso existia. Avaliado em 2 milhões de dólares, queridos. Será que ele parcelou? É isso, eu não sei. As pessoas estão indignadas até no Eu acho que Instagram fez em dela. 10 sem juros. Será que ele Assim, postou em algum Instagram e chocadas. pediu o anel, olha pro meu noivado? Pois é, esse é o anel que Paris Hilton merece Aspen, e né? recebeu em Aspen Coisa para fina. estar noiva Achei que era um de soco Chris. inglês quando ela colocou aqui. Viu? Aprenda, Não é? viu, Caio? É Quando você for apavorante. pedir alguém em casamento, tem que ser em Aspen e o anel não pode Paulinha, ser menor do que Achei esse. muito Não Você feio. tá vamos mais rodar perto aquele disso do que vídeo? eu, né, o Aro Sichon? Você tá mais perto disso que eu. É, mas o meu pedido não vai ser com esse anel, não. Fala, Fala, Tonholi. Uma leitura semiótica Ih, lá vem. vai. dos vídeos que vazaram de Paris Hilton. Aquela neve branca representa algo. Ai, Se meu faz Deus. presente. Acabou. Pois Acabou. é. Tem vencedor hoje? Tem vencedor aqui no Twitter, porque a gente foi para os assuntos mais comentados. Boa. neste Eita, ó lá. país. Eu vou escolher aqui João Cana brava. Gabriel. João Gabriel. Vou falar com você, querido. @João Gabriel. Paulinho entrará em contato. E você, Vini? Júnior de São Paulo. Então, Júnior de São Paulo. Sofrido esse Júnior pra sair. Acabou. Tchau, Caio. Tchau, Tonholi. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Amanhã tem mais. Às 10 da manhã, Morning Show pra você. Tchau, Raul. Tchau, tchau. Morning Show.